teu nome, Senhor Jesus. Te damos graça, Pai, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é muito bom. Obrigada, Deus, pela tua presença. Obrigado pelo teu amor, pelo teu zelo. Obrigado, Senhor Jesus, pelo teu sacrifício, pela minha vida, pela vida dessa igreja, pela vida de todas as igrejas, pela vida das pessoas, dos meus irmãos, pela vida da minha família, Deus, pela vida da sua família. Obrigada, Senhor. Obrigada. Grandes coisas o Senhor fez por nós e por isso estamos felizes. Amém? Queridos, hoje o nosso culto, ele é de 7 às 8, como nós anunciamos, por conta de mais um decreto. O fato é que o Senhor está aqui de 7 às 8, está de 8 às 9, o Senhor está em qualquer horário, o Senhor está na igreja, o Senhor está fora da igreja, e onde nós estivermos, nós não hesitaremos de adorá-lo. O importante é que a gente não perca o desejo, a vontade de adorar o nosso Pai. Adorar na casa, no nosso quarto, adorar sozinho, em família, adorar no trabalho, na nossa casa, adorar na igreja, não importa. O importante é que nós devemos adorá-lo. Amém? Quarta-feira, sábado, nós teremos reunião de casais online. Domingo, nosso culto às 10 horas da manhã. Nós já estamos orando pelo jejum desse mês. Gostaria que você lembrasse da Santa Convocação, que é sempre no último domingo do mês. Então, que nós possamos orar nesse tempo e já trazendo à existência tudo que o Senhor vai fazer no nosso meio. Amém? Mais algum aviso que eu esqueci? Sim, amanhã a nossa aula, o nosso estudo bíblico, tá? Com o MAGC Brasil, o MAGC oficial, não será mais na sala fechada pelo Zoom, né? Mas será pelo YouTube. Então, você que não tinha conseguido fazer a inscrição, você já pode assistir a partir de amanhã no YouTube, tá? Então, nos grupos também nós temos o material da primeira aula. Você que não assistiu, você pode disponibilizar do material da primeira aula, ok? Você entra em contato conosco, se você não for do nosso ministério. O fato é que foi uma aula preciosa, um material muito rico e vale a pena você ter com você e ler, aprender de Jesus. Amém? Eu quero deixar, eu meditava no livro de 1 Crônicas 15, 29, que diz assim: quando a arca da aliança do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela. E aconteceu que, ao ver o rei Davi dançando e celebrando, ela o desprezou em seu coração. 1 Crônicas 15, versículo 29. Achei muito interessante, o Senhor falava conosco, porque eu tenho pensado muito acerca de inteligência espiritual. E é muito bom e é perfeito quando nós estamos dentro de uma atmosfera, dentro da presença do Senhor, e nós podemos contemplar, né, o ambiente de glória, como nós somos livres. Quando nós estamos diante de Deus, como nós somos livres. E é muito interessante que às vezes nós estamos dentro da igreja, nós estamos adorando de forma livre, e quem não está dentro daquele mover, me parece, quando nos olha, é que às vezes nós somos loucos, né? Nós dançamos, nós nos alegramos, nós nos exaltamos diante de Deus, porque a presença de Deus está ali. Então, é necessário que, quanto mais perto da presença de Deus eu estiver, mais livre diante dele eu estarei.
E aí todos os conceitos, tudo aquilo que não vem do Pai, tudo aquilo que é justiça própria, tudo aquilo que é religião, ela vai caindo por terra e vai prevalecendo somente aquilo que é de Deus. Amém? Não sou eu que vou pregar, hoje é a pastora Tereza, nossa pastora dos cabelos chiques, tá? Então eu quero agradecer desde já você que está aí acompanhando. E vamos à palavra dessa noite. Amém? Glória ao teu nome, Senhor Jesus. Amém. A paz, Senhor. Amém, irmãos? Paz do Senhor a todos, né? Mais uma vez estamos aqui adorando aquele que é digno de toda adoração e de todo louvor, né? Abençoa a todos vocês aqui presentes e aqueles que estão nos assistindo em casa, em nome de Jesus. Irmão, a gente está vendo que a gente está sempre pregando e falando sempre as mesmas coisas, porque pelo tempo que nós estamos vivendo. A Bíblia mesmo nos fala que nós estamos vivendo tempos difíceis. E nós estamos vendo que as profecias, desde Isaías, estão sendo vividas agora, nesse momento, no nosso momento atual. E eu vejo que tem muitas pessoas que ainda não estão tendo um entendimento, né, não estão conseguindo discernir as coisas. E aí eu agora quero saber, nós como igreja, será que nós realmente estamos entendendo, estamos discernindo o que o Senhor está falando nesse tempo? O que é que a gente tem que ser e o que é que a gente precisa ser para esse tempo, para outras pessoas? Porque João ele clamou a vinda de Jesus. Mas você hoje está no mesmo tempo. Você hoje está aqui para clamar a volta de Jesus. É a mesma responsabilidade, não é isso? Então eu vejo que tem muita gente que não está tendo entendimento. Mas nós, igreja, em nome de Jesus, eu quero que essa noite, né, nós conseguimos sair daqui com esse entendimento que nós somos a voz que clama no deserto. Amém? Né? Então, o que é que significa? Será que a gente realmente sabe o que é que significa a voz que clama no deserto? Né? A gente vê que essa profecia já vem desde Isaías 43, mas a gente vê isso em Marcos, né? Marcos 1:3, a gente vê em João 1, do 22 e o 23, e Mateus 3:3 e Lucas 3:4. Então, quer dizer, antes de Jesus já havia essa profecia. E com Jesus, quer dizer, antes e depois. Então, depois a gente é a mesma voz para proclamar a volta que, como cantamos aqui no instante, Jesus está voltando. Então, eu, você, nós, igreja, que vamos ter a responsabilidade de preparar o povo para a volta de Jesus. Essa é o compromisso com a igreja do Senhor, para com os outros. Amém? Então, a gente vimos que depois de muitos anos sem ouvir a voz de Deus, o Senhor enviou quem? João Batista, né? Com a tremenda palavra evangelista, conclamando ao povo ao arrependimento. Então, para você estar preparado e preparar o povo para a volta de Jesus, você também tem que estar em arrependimento, né? Não é de qualquer jeito. Então, a história de João Batista todos conhecem, né? João Batista, né, foi um profeta que preparou o caminho do ministério de Jesus, o último em todos que anunciavam a vinda do Messias. Por isso ele era chamado de quê? De arauto de Messias. Arauto quer dizer o quê? Mensageiro, foi o porta-voz. Então, o que João foi, nós também somos mensageiro e porta-voz para esse povo, para a volta do Senhor Jesus. Então, ele era filho de um casal idoso, de uma família sacerdotal, Zacarias e Isabel. Sua mãe era uma parenta de Maria, quer dizer, a mãe de Jesus. Então, João Batista era primo de Jesus. O ministério de João Batista cresceu no deserto da Judéia. Ele recebeu o chamado para exercer seu ministério profético.
né? Com a tarefa especial de preparar o quê? Ao Senhor um povo bem disposto. Como a gente tem preparado esse povo para esse tempo, né? Que está em Lucas 1,17. Então, dessa forma, certamente ele rompeu qualquer influência anterior. Quer dizer, quando a gente fala se arrependa, é deixar qualquer influência anterior para seguir e preparar o povo do Senhor. Então, logo ele iniciou seu ministério profético, começou a ser grandemente reconhecido como um pregador do arrependimento, que é esse tempo que nós estamos vivendo, é para nos arrepender. A sua mensagem era dura, mas necessária, porque ele se posicionou de forma radical, né, com as normas judaicas, e condenou os fariseus e líderes religiosos da nação como sendo uma raça de víbora. Por quê, irmão? Para João, apenas ser descendente de Abraão não bastava, era necessário um recomeço, né, um arrependimento genuíno. Assim, muitos receberam dele, no Rio Jordão, o batismo do arrependimento, ao confessarem seus pecados. Então, o que eu quero dizer com isso? Que não é um arrependimento de Jesus nas nossas vidas. Não é um arrependimento de você dizer, a se arrepender hoje, e você não procurar ter um discernimento para você dizer, eu não faço mais isso. É um posicionamento, é uma atitude. Arrependimento quer dizer uma atitude, é mudança, é uma transformação que você tem que ser em sua vida. E não pode ser hoje de um jeito, você se transformar hoje, e amanhã você está de outro jeito, não é verdade? Então, as pregações de João, eu vi também que as pregações de João sempre foram a mesma. E a gente está vivendo esse tempo na igreja. Nós temos pregado as mesmas coisas, que é para ver se fica em nós. Porque é o tempo de se arrependermos, nos prepararmos, nos transformarmos para o outro, em prol do outro. Foi isso que João fez, preparou o caminho para o Senhor Jesus. Amém? Então sabemos que sem Cristo, nossa condição espiritual é um verdadeiro quê? Deserto. Por isso que a voz, o que significa a voz que clama no deserto? Porque o deserto são quem? Somos nós. Então, antes da gente conhecer Cristo, o deserto somos nós. Então, o Evangelho, que é a voz que clama no coração, é esse que vai nos transformar. Então, a nossa visão deserta só acaba quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e seremos batizados pelas águas, como fez João Batista. Então, é isso, arrependimento. Você só vai sair do deserto, da falta de entendimento, de conhecimento, de visão para esse tempo, quando você realmente ser transformado e ser batizado pelo sangue de Jesus. Amém, irmãos? E por que, irmão, Deus usou João Batista? Porque eu quero dizer para vocês também que quando a gente se arrepende dos nossos pecados, esse deserto, nós se batizamos com a água. Então, esse deserto, nossas vidas, eles serão inundados pelo quê? Pelo um novo homem, um novo ser. Não é verdade? Então, o deserto, quando você aceita Jesus, que você transforma, esse deserto seu já não existe mais, e nem pode existir mais, em nome de Jesus. Então, por que Deus usou João Batista? Né? Vamos ler a história de Lucas, o 3, do 1 ao 14, porque eu vou citar uns versículos, aí fica melhor para o entendimento. Lucas 3, do 1 ao 14. Aleluia. A pregação de João Batista. Amém? No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilato governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região de Itureia, e Traconites, Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Jesus, de Deus, a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Conforme está escrito no livro da palavra do profeta Isaías, como eu já falei para vocês, que é desde Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros.
Os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados. E toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para ser batizados, raças de vibra, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores, toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo, que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem tem uma. Reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também os publicanos para serem batizados e perguntaram, mestre, o que havemos de fazer? Respondeu-lhe, não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram, e nós, o que faremos? Ele lhe disse, ninguém maltrateis, nem deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Eu estou lendo isso aqui porque eu vou destrinchar o versículo que eu vou precisar aqui na frente. Então, por que Deus escolheu João Batista? Porque ele tinha uma convicção do seu ministério. Será que a gente realmente tem a convicção do que a gente é em Cristo? Do qual o ministério que Cristo nos deu, qual o nosso chamado? Então, João, ele tinha essa convicção do seu ministério. E ele não transigia com a verdade. Então, eu quero dizer o seguinte, que quando a gente nos arrepende e que a gente vai clamar, vai ser a voz de Deus no deserto, a gente tem que estar mesmo transformado, porque a gente não vai aceitar qualquer coisa na nossa vida. A gente não vai ser conveniente com as coisas que estão erradas para esse tempo. Então, a gente tem que ser a voz da verdade, a voz que João Batista teve. Então, João Batista ele não transigia com a verdade. Ele denunciava o pecado na vida do rei, dos religiosos, dos soldados e do povo. Ele não era um profeta de conveniência. Como homem de Deus, ele vivia e testemunhava o poder de Deus. Outra coisa, porque Deus escolheu João Batista, porque ele era um homem, porque ele não era só uma voz, mas sim a voz. O que quer dizer sim a voz? Ele era a boca de Deus por aquele tempo. Então, o que eu quero dizer para vocês é que vocês somos a boca de Deus para esse tempo. Então, nós temos que estar verdadeiramente dentro da verdade e viver a verdade de Cristo. E ele falava com poder, e havia poder e autoridade no ministério de João. É isso que nós precisamos para esse tempo, ter autoridade e poder dentro das verdades do Senhor, para preparar o caminho do Senhor. Porque ele era um homem humilde e corajoso, porque vocês mesmos sabem que João ele não aplaudiu Herodes quando ele casou com a mulher de seu irmão. Ele denunciou o pecado do rei, e todo mundo sabe que Herodes era um homem devasso e adúltero. Mas João Batista denunciou isso porque ele era um homem corajoso. Porque quando a gente está em Cristo, nós temos coragem, Cantamos aqui na estante. Então, João Batista disse a Jesus, e humilde porque ele disse a Jesus, eu não sou digno de desatar-lhe as correias da sandália. E disse ainda, convém que ele cresça e eu diminua. Quando nós somos verdadeiramente transformados em Cristo, não há mais nós, não há mais eu, é Jesus em você, é Jesus em mim. É esse entendimento que nós temos que ter após o nosso batismo com Jesus Cristo. Ele também era um homem cheio do Espírito Santo, irmão. Você sabe que a pessoa ser cheia do Espírito Santo? Pois Lucas 1,15. Ele era cheio do Espírito Santo, desde o ventre materno. Aos 6 meses de idade, ele estremeceu de alegria no ventre de sua mãe. Já vibrava por Cristo. Será que a gente tem ainda essa vibração por nosso Jesus Cristo, para passar para o outro, para a sua volta? Então, ele já estremecia, desde o ventre de sua mãe, porque ele era cheio. E nós, com Cristo, também podemos estar cheios do seu Espírito. Não é verdade? João, ele não operou só um milagre, mas a sua palavra, com autoridade, fez tremer toda Israel e o palácio de Herodes. Porque a pregação de João era todas a mesma. E é isso que nós estamos vivendo esse tempo, fazer as pregações todas no mesmo discernimento, para que fixa na gente.
E João Batista, a gente era um homem simples, ele não pregava em templos, nas sinagogas, nas praças de Jerusalém, mas era onde? No deserto árido da Judeia. Ele não vestia terno, ele mais de peles de camelo. João não comia nos restaurantes requintados, mas ele fazia o quê? Ele alimentava de gafanhoto e mel silvestre. Então, o que eu quero dizer para a gente é que não precisa a gente... A transformação que eu falo em Cristo é uma transformação de mente. Não é que você deixar de fazer o que você tem de fazer para Cristo, porque dizer assim, eu não estou arrumada, eu não tenho uma roupa. A gente usa cada um detalhe pequeno que nos impede de fazer as coisas de Cristo. Então, eu quero dizer que João pregava no deserto. Ele não tinha esses negócios de não ter para fazer as coisas do Senhor. Ele fazia. Então, o que é isso que nós temos que fazer esse tempo? Não tem que inventar justificativa e coisas para deixar de fazer a coisa do Senhor. Amém, irmãos? Fica essa mensagem para a gente também. Então, como eu falei, ele denunciou os conservadores, os fariseus e os liberais sacudeus, né, que está em Mateus 3, do 7 ao 9. Então, a religião judaica estava tomada por um banho de homens não convertidos. É que eu também chamo a atenção, que muitas vezes nós estamos na igreja, aceitamos Cristo, nos batizamos, somos religiosos e não estamos verdadeiramente convertidos em Cristo Jesus. Então, para a multidão, então eu quero dizer para vocês que a pregação era a mesma para tudo. Ele denunciou os conservadores e fariseus. Já para a multidão, o que ele foi pregado para a multidão? Vamos ver Lucas 3:10. Então, as multidões interrogavam, dizendo, o que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Então, ele já ensinou aqui você ser solidário, você ajudar o outro em prol do outro. Então, as pregações dele foram todas em prol do outro. Todas para ajudar. Todas você não reter o que você tem. Sempre dividindo. Na outra, para os publicanos, ele também não cobrar mais do que estipulado. Quer dizer o que é isso? Honestidade. Então, muita gente fala que se arrepende das suas coisas e ainda continua aceitando ou convivendo com coisas que não é do princípio de Jesus. Embora eu quero dizer para vocês que a gente não está, eu falo por mim, a gente não está vivendo como a gente gostaria de estar vivendo, né? Mas isso eu quero dizer para vocês que a gente não pode ser conveniente com aquilo que está errado em nossa vida ou com as pessoas que convivem com a gente. É isso que eu quero deixar claro. Né? Porque eu tenho meu marido, tenho meu filho, não sou convertido no Senhor. Mas o que tiver errado, vocês têm que ter a boca de João Batista. Está errado, não seja conveniente. Você declara que não é aquelas verdades que Cristo implantou em você. Não é a verdade que você vive de Cristo. Né? Porque a gente não vive uma vida perfeita, mesmo que a gente está em Cristo, tem paz, mas muitas coisas na vida da gente, a gente gostaria que não fosse, não é verdade? Ou é só comigo? Então, eu estou dizendo para vocês que é isso que a gente não pode aceitar e ficar ligado, não ser conveniente com o erro do outro, porque eu vejo que esse tempo também, as pessoas querem que você aceita as coisas que não são normais de normais. Não é normal? Não é normal. Você fala assim, não é normal, para Cristo é assim. É essa voz que você tem que ter para esse tempo. Se chegar a dizer para você, tem pessoas que falam, relações de 2 homens é um casamento. Eu falo, não é casamento. Casamento para Cristo não é isso. Casamento para Cristo é um homem e uma mulher. Pronto, acabou. Construir uma família, um casal de homossexuais, adotou um filho. Aí você, dentro do conhecimento da palavra do Senhor, você fala, família de Cristo não é assim. Não estou dizendo que você vai, como é que diz, criticar ou fazer sua justiça, alguma coisa, você só tem que dizer que é a verdade de Cristo, o que é família. A voz que eu falo que clama no deserto é você ser transformado e dizer as verdades que você crê, as verdades que estão aqui na palavra de Jesus. E não ser conveniente com essas coisas, irmão, porque não dá para a gente ser conveniente, porque se a gente for conveniente, a gente realmente a gente não nos arrependemos e não nascemos de novo para Cristo. Amém? Então, para os soldados, eu quero dizer que João também não falou para não tratar os maus, não defraudais e nem contentai-vos com o vosso soldo. Para Herodes, como eu já falei, ele denunciou o pecado do rei e chamou de adulto, porque ele vivia com sua cunhada, mulher do seu próprio irmão.
E como a gente fala de arrependimento, a gente vê que não é uma palavra fácil, porque também não é uma palavra popular, não agrada você dizer para o outro que tem que mudar, e outro, para você dizer para o outro que tem que mudar, você já tem que ser transformado, né? Então, o arrependimento não é popular, não agrada ao povo, mas o que a gente tem que viver nesse tempo é que a gente não está aqui para agradar homem, e sim a Deus, aqueles que nos dão os ensinamentos. Porque João Batista foi corajoso, foi humilde, e ele não teve medo. E ele só queria agradar só ao seu Senhor, que é o nosso Deus. E o que eu quero dizer para vocês, e para mim também, que para esse tempo, os trabalhosos que nós estamos vivendo, e difícil, não dá mais para esperar. O tempo é agora, o rei já chegou. Deus espera agora, sabe o quê? Pelos frutos dignos de arrependimento. Então não dá mais tempo para a gente perder tempo. Então a gente tem que gerar os frutos de arrependimento, que é o quê? Se transformar para transformar o outro. Você bença na vida do outro, como já foi pregado. É você amar o outro, como já foi pregado aqui também. Então não dá mais tempo para a gente ficar nas nossas circunstâncias, irmão. Em nome de Jesus. Será que a gente tem produzido esses frutos dignos de arrependimento? Para em prol do outro? Quero dizer para vocês que desde antes, na pregação do caminho do Senhor, João Batista dizia, arrependei-vos. No início do ministério terreno de Jesus, então ele já veio conclamando, arrependei-vos. No Pentecoste, cheio do Espírito Santo, Pedro prega, arrependei-vos. Então, o que é que nós estamos esperando para nos arrepender daquilo que nos impede de preparar o povo do Senhor para a tua volta? Então, o tempo de João era de profunda crise espiritual. O que mais naquele tempo abalava era a crise espiritual. Mas hoje a gente, além da espiritual, nós vivemos uma época de crise moral, crise social e política. Fica difícil, né? Mas a gente não pode deixar que essas crises abalem a nossa crise espiritual. Porque a nossa espiritualidade, o nosso Senhor Jesus Cristo, para esse tempo, a gente tem que estar firme no Senhor, cheio do Espírito. Porque se nós não formos cheios do Espírito para esse tempo, qual a espiritualidade que nós temos? Né? Se a gente deixar abalar, como é que a gente vai ser nas outras crises? Como é que a gente pode ajudar o outro que a gente ainda está em crise, deixando as outras crises dominar a crise que é a base das outras? Porque você estando bem espiritual, irmãos, você está bem em todas. Você crê nisso? Porque a base da gente é o Espírito Santo de Deus. E eu quero dizer também que a voz de João é a mesma voz, é a nossa voz é a mesma de João. A palavra de João era dura, mas era uma palavra de Deus para uma geração que está igual o quê? A nossa. A gente está vivendo isso. É uma geração perversa, né? É uma geração hipócrita e incrédula. Então, João tinha aquela voz dura, e não tinha como não ter uma voz dura naquele tempo e nem nesse tempo. Não é verdade? Porque João estava preparando o quê? O caminho para a vinda de quem? De Jesus. Não podia ser de qualquer jeito, não podia ser de outro jeito. Então, nós também temos que ser firmes, como João, teve voz dura na hora que tiver necessidade, porque essa é a voz. A voz que clama no deserto. É uma voz dura, porque como eu falei para vocês, arrependimento, ninguém gosta de falar de arrependimento. Não é verdade? Então, por isso que João já tinha aquela voz dura, porque ele estava preparando o caminho do Senhor, e nós também estamos aqui na terra, preparando o caminho do Senhor. E vocês sabem por que às vezes eu e nem você não temos essa voz? Como eu falei antes, porque somos muito ainda, irmão, muitos de nós estamos na igreja, mas somos religiosos, mas ainda, a gente ainda verdadeiramente não estamos o quê? Convertidos, né? Sem produzir frutos dignos de arrependimento. Hoje, muitos de nós simplesmente estamos entrando para um outro evangelho. Você sabe qual é o outro evangelho que às vezes muita gente estamos entrando? O evangelho da quê? Da conveniência, né? Onde tudo vale, desde que se esteja bem. Esse é o evangelho do Senhor. A palavra do Senhor fala o quê? Que mundo tereis o quê? Aflições, mas Ele tirar de todas. Então, se você quer viver sempre bem, onde vale tudo, é o evangelho que você
criou para você. Não é o verdadeiro evangelho de Cristo que nós temos que seguir aqui nessa terra. Amém? Porque se a gente for viver esse evangelho, vai ser um evangelho estranho e inimigo de quê? Da cruz de Cristo e da justiça de Deus, não é verdade? É um evangelho nosso, da nossa justiça, do que a gente acha, do que a gente quer, do que a gente precisa, do que a gente necessita. Então, o arrependimento, ele prepara o caminho para uma grande bênção. E você, nesse tempo, tem que ser uma bênção na vida do outro, né? E quando a igreja se arrepende, o mundo vê a salvação de Deus, né? Então, a igreja que é a resposta para esse tempo, ela tem que estar em arrependimento, ela tem que estar preparada para esse povo de Deus. Porque o mundo só vai ver a salvação de Deus quando a igreja faz o quê? Se volta para o próprio Deus. Tem que estar cheio, revestido, para a gente ter a resposta para esse tempo. O mundo experimenta a salvação de Deus e multidões verão a Cristo através de quem? Da sua igreja. Quem é a igreja de Cristo? É eu e você. Porque o avivamento, irmão, que alcança o mundo com a salvação, começa onde? Com a igreja, através do quê? Do nosso arrependimento. Então, que nós sejamos essa voz que clama no deserto, né? Que a gente deixamos realmente, ouvindo essa palavra, o deserto que ainda existe dentro de você. E que esse deserto, em nome de Jesus, que esteja dentro de você, seja agora repreendido em nome de Jesus. Que para esse tempo, que nós sejamos verdadeiramente convertidos com o Senhor, porque o outro precisa de você. O outro está à tua espera, eu canso de dizer, o outro está à tua espera, e é para pouca coisa. Né? O povo está desesperado, e se a gente for viver de acordo com o que nós estamos vendo, né? A gente pensou que a pandemia ia acabar, a pandemia parece que agora com a vacina, a esperança era a vacina, e a gente está vendo que a vacina não foi a solução. Por quê? Porque o povo não está preparado, e o povo deixou de se cuidar. Veio a vacina, mas na mente do povo a vacina foi tudo. Né? Sem ter entendimento que a vacina não vai lhe garantir 100% de imunidade, de anticorpos. Não é verdade? Aí deixou de quê? De se cuidar. Deixou de olhar o outro. Ah, eu estou vacinado. E o outro que não tomou a vacina ainda? Então, o que eu chamo a atenção é que a gente tem que olhar o outro, sim. É para usar máscara? É. O outro tomou a vacina, mas você não tomou, e o vírus está aí, está tendo mutações. O vírus mudou tudo. Então, eu vi que depois da vacina, que era a esperança do povo, a gente tem que ver agora que é só Jesus. Porque todo mundo está vendo aí que o índice aumentou, todo dia todo mundo vê um índice grande de morte, e que eu quero dizer que essas informações não abalam a igreja do Senhor. Né? Porque por isso que eu falo, a gente tem que estar cheio do Espírito. E se a gente estamos bem espiritualmente, essas coisas a gente vai ouvir, porque a gente tem que ouvir, está aí. Mas você não deixar se abalar para você já aconselhar outro que está desesperado. Muitos estão perdendo suas famílias, tem muitos que perdem 2, 3 no mesmo dia, ou 2, 3 da mesma família. E você, o que é que você está fazendo por esse povo? Qual o seu conselho? Você foi se abalar junto com ele, você foi se esconder, você não quer fazer, você não quer sair. Então, a gente é essa voz, gente, para esse tempo. Todo dia eu fico falando, meu Deus, isso tem me confrontado muito, porque eu vejo assim, poderia estar fazendo mais. O que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou fazendo, Senhor? Eu fico me cobrando, Senhor, o Senhor me escolheu. E o que é que eu estou fazendo para esse tempo? O que é que eu estou fazendo para esse povo? Então, por isso que eu fico batendo na mesma treca do Senhor, ser bênção. Eu estou sendo bênção. Eu estou sendo essa voz que está clamando no deserto. Porque o povo está no deserto. Você já aceitou Jesus, você foi batizado. Você também continua no deserto? Você se transformou realmente, se arrependeu, já gerou seus frutos dignos de arrependimento em prol do outro? Porque eu continuo dizendo, o outro está precisando. O outro está lá. E nós somos uma resposta para esse tempo, em nome de Jesus. E que esta palavra, né, fica no coração de vocês, e aquilo que cada um ainda sabe que precisa fazer, que seja confrontado em nome de Jesus, pelo Espírito Santo do Senhor. E é porque o outro está precisando. Eu vejo ali no hospital, o outro está precisando. Vejo aqui na rua, o outro está precisando. Trabalho na DIR e vejo, o outro está precisando de você. E eu, estamos fazendo o quê? Irmão, não dá mais tempo para a gente ficar preso às nossas circunstâncias, ao nosso dia a dia, né, ao nosso cansaço. Ah, eu estou cansada, eu não posso. Não tem. Com João Batista não houve essas questões, porque João Batista, ele foi. E não é para agradar outro, que muitas vezes a gente não faz. Ah, eu não vou fazer porque
porque o outro está me olhando, ou porque na igreja um vai assim, outro... João Batista pregava do jeito que estava, no deserto. Então, tira, se transformem. Esse tempo é transformação de mente, é realmente você ter o fruto verdadeiro do arrependimento, que é a transformação, é você ter atitude. Fruto do arrependimento é você ter atitude, é você ter ação em sua vida e na vida do outro. Ser bênção na vida do outro, ser santo na vida do outro, mas você tem que estar transformado, não é de qualquer jeito. E em nome de Jesus, não sejamos convenientes com as coisas que nos desagradam. Porque é meu filho. É você, Jesus escolheu você. Você que tem que declarar, é você que tem que clamar a voz da palavra do Senhor verdadeira, porque João Batista declarou a verdade, sem medo. E vocês depois podem estar lendo a história de João Batista. João Batista foi morto, mas ele proclamou a verdade, ele declarou a verdade, ele clamou a verdade. Independente, irmão, você sempre tem que falar a verdade para esse tempo. O povo precisa da verdade do Senhor, das coisas do Senhor, e é você, é eu que tem que levar. Então, que a gente seja confrontado, irmão, em nome de Jesus, tocado, né, e procuramos fazer, né, realmente ter esses frutos dignos de arrependimento, que é atitude em prol do outro, em nome de Jesus. Essa é a palavra que eu tenho para o Senhor, para a minha vida e para a vida de vocês. Amém? Aleluia, Jesus. Hoje ninguém mais quer ouvir os João Batistas, não é? Porque a mensagem de João Batista é exatamente aquela mensagem que a gente não quer ouvir. Converta-se, endireite-se, porque nós julgamos que nós já amamos a Deus. Julgamos, inclusive, que todo o caminho leva a Deus. Julgamos que a minha vida pertence a Deus. Mas eu não gasto tempo avaliando quem eu tenho sido diante de Deus. E o mais importante é que João Batista, ele não falava dele. João Batista, ele era só uma voz. Ele não era alguém importante, mas a sua missão era extremamente importante. Assim como a minha missão, assim como a sua missão, assim como o meu propósito, o seu propósito. Porque Deus nos concede vir à terra para que nós venhamos cumprir um propósito. E o propósito de João Batista era ser uma voz. Amanhã é o dia da voz, gente. Como fonoaudióloga, parece que você escolheu, DT. E o que é voz? Voz é respiração. Voz é o ar que vem do pulmão e que toca a prega vocal e que produz vibrações, e essas vibrações, elas produzem um som. O som, ele tem um propósito de comunicar, de atingir pessoas. Engraçado é que o Senhor, ele não nos fez com um aparelho fonador. Ele nos fez com um aparelho respiratório e também nos fez com um aparelho digestivo. E o homem, sabiamente, ele adaptou os dois aparelhos, e desse ar ele vem produzindo, articulando, elaborando, conhecendo, experimentando, amadurecendo o seu cognitivo e expandindo o teu cérebro de forma intensa, a ponto de se comunicar de forma verbal, de usar a própria voz para dizer o que é necessário ser feito. Dizer o que nós estamos fazendo aqui, dizendo qual o propósito de Deus para a nossa vida, declarando o amor de Jesus. Então
Então, assim como João Batista, o Senhor nos chama nessa noite com a palavra da pastora, é que todos nós possamos ser os João Batistas nesse tempo. Que a gente seja essa voz. Que a gente... Não é nada sobre nós, Alain. Não é nada sobre a pastora Tereza, não é nada sobre Joyce, não é nada sobre a pastora Thalita, não é nada sobre os membros do MGC, não é nada sobre Monique, não é nada sobre Sofia, sobre Rafael, não é nada sobre a gente, é sobre Jesus. Nós estamos aqui não é para falar somente de nós mesmos, mas a nossa voz, o ar que a gente respira, o ar, a mensagem que entoa da nossa voz, da nossa boca, da nossa laringe, o movimento que a nossa prega vocal produz uma mensagem que venha trazer para um outro um raciocínio de arrependimento, de voltar-se a Deus, de ter um entendimento do que nós estamos fazendo aqui. O que nós estamos fazendo aqui? A pastora Tereza disse assim: não vos canso de ficar falando, de estar repetindo. Nesse tempo a gente tem que ficar repetindo. Olha, TT, nesse tempo e fora desse tempo, porque Paulo, ele já te falava: não vos canso de dizer as mesmas coisas. E eu vou te dizer, a gente tem ouvido as mesmas coisas e a gente não tem aprendido. Imagine se a gente não ouve. Imagine se não tiver quem fale. Imagine se não tiver quem clame, quem nos chame a atenção para o arrependimento, para algo que não está bem dentro do propósito de Deus. A gente vai falar, pastora, e a gente vai refalar, e a gente vai falar, e a gente também vai ouvir, porque a gente precisa também ter os nossos ouvidos atentos aos João Batistas desse tempo. Sejamos nós os João Batistas, mas também estejamos com os nossos ouvidos atentos para ouvir também os outros João Batistas que o Senhor levanta nesse tempo. Porque não é nada sobre nós, é sobre essa voz, é sobre essa mensagem de amor, essa mensagem que trouxe essa vida para João Batista. E João Batista, o ministério de João Batista, o que foi? Pregar sobre arrependimento. Pregar, foi tão curtinho o tempo, porque o propósito não é o tempo que você vive sobre a terra, mas é o tempo que Deus está contando os seus dias sobre a terra. Amém? Glória a Deus pela palavra. Glória a Deus porque o Senhor nos chama nessa noite para que a gente se volte a ouvir o chamado do Senhor. Joyce pregou, a profeta pregou: preparai o caminho. O próprio Senhor mandou esse recado. Você quer falar? Então tem que vir falar. Hoje está sendo tudo tão curtinho, mas a profeta quer falar. João Batista vai falar. É rapidinho, eu fiquei na dúvida se eu viria falar ou não, justamente por conta do tempo. Mas quando a Tereza falou e a apóstola repetiu aqui, e aí eu me lembrei que Maria, ela foi envolvida com o Espírito Santo. Quando Maria foi visitar Isabel, João Batista pulou no ventre de Isabel. João Batista também era cheio do Espírito Santo desde o ventre. Assim falou o anjo quando profetizou o nascimento de João. Então, para que sejamos vozes que clamam no deserto, para que sejamos vozes nesse tempo, é necessário ser cheio do Espírito Santo.
E, na verdade, o que eu vim realmente falar aqui foi no momento do louvor, eu senti uma frieza e eu agachei ali e comecei a orar e tal. E eu acredito que o Senhor está requerendo de nós um compromisso com a presença dEle, um compromisso com a palavra dEle. A minha oração ali era: Senhor, não nos deixe nos reunir se a Tua presença não estiver aqui. Que nós tenhamos compromisso com a presença e com a palavra, incluindo os menores, principalmente os que já são batizados. É um compromisso com a presença e com a palavra. E aí a presença dele vem de forma palpável, de forma visível. E aí a gente vai ver o sobrenatural acontecer no nosso meio. Porque se a palavra diz que onde tem 2 ou mais ali ele está, cadê ele? Entende? A gente precisa se rasgar. A gente precisa se rasgar e não se conformar de nos reunirmos. E aí, Senhor? Cadê o Senhor? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor está falando. As vozes estão sendo entoadas. Amém? Obrigada, Deus, pela Tua palavra. Obrigada pela Tua voz. Obrigada pela Tua voz. Ontem eu ouvi a Sofia falando lá em casa assim: você quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia em voz alta. Você estará ouvindo a voz de Deus. Porque você, diante do Espírito Santo, diante da palavra, você é essa voz que clama no deserto. Obrigada, Senhor Jesus. Que a nossa semana continue sendo uma semana de paz. Que o Senhor, que o Espírito Santo continue te ajudando a você atravessar o Mar Vermelho sem que os seus pés estejam molhados. A pastora Teresa teve a visão na hora do louvor do Mar Vermelho se abrindo e a gente passando. Glória a Deus. Então que a sua família, então você que está nos assistindo nessa noite, vocês que deixaram suas casas e vieram aqui nessa noite, vocês que estão a serviço do Rei, que o Senhor continue conduzindo vocês à travessia do Mar Vermelho, sem que os pés de vocês estejam molhados. Pai, nós clamamos pela Tua cura. Nós clamamos, Senhor Jesus, pelo arrependimento da igreja. Porque houve um decreto que o Senhor estabeleceu, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se arrepender dos seus maus caminhos, Ele, o próprio Senhor, Ele ouvirá do céu e vai fazer o quê? Sarar a nossa terra. E nessa noite é o que nós clamamos. Você que é um João Batista, abra sua boca nessa hora e clame por cura, e clame por salvação, e clame por libertação, e clame por arrependimento do seu povo, e clame por uma igreja edificada na Tua presença, em nome do Senhor Jesus. Glória ao Teu nome, Deus. Glória ao Teu nome. Tudo é para Ti, em nome do Senhor Jesus. Uma semana de paz, queridos. A todos vocês, a vocês que estão nos assistindo, em nome de Jesus. Amém, Pai.